Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Pausa Zen, esses nossos encontros de segunda-feira, no início da semana. Esse nosso pequeno ritual, é um ritual, a gente pode chamar assim, aqui uma velinha, um chá. Então, como eu dizia, esse nosso pequeno ritual de início de semana para cultivar calma, presença. Começar a semana lembrando do que é importante. E é um ritual porque é um momento de conexão com a gente. Não é algo mágico, místico, né? Grandioso, não. É um ritual no sentido de cultivarmos um momento para a gente, de interiorização e de conexão, para recarregar as nossas energias. E é isso que a gente faz aqui, no início da semana, nas segundas-feiras, esse lembrete para a gente cultivar isso. Então, sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, uma prática, uma técnica que é o método Zentangle, traços Zen, traços que acalmam aí a nossa mente. E junto com os traços, trago também a filosofia por trás dessa técnica, destes desenhos, que não são só desenhos, são ferramenta. Uma ferramenta, então, para trabalharmos atenção, concentração, que é algo que eu acho que a gente precisa trabalhar muito nesse momento que vivemos, onde há inúmeras distrações, onde tudo nos puxa para fora, né? Seja nas nossas atividades, seja em inúmeras comparações, a gente olha muito para fora para se inspirar também, quando a gente pratica uma técnica assim, né, artística, é normal a gente buscar inspiração fora, mas surge junto a comparação, alguns sentimentos talvez de falta, de insuficiência, de achar que a gente não tem habilidade, não tem talento, né? Enquanto a gente fica buscando a perfeição no mundo lá fora. E não é assim, né? Então, esse é um caminho de retorno, um caminho para a gente cultivar as nossas potencialidades, para a gente contar uma história diferente aqui para nossa mente, de que sim, a gente pode, de que sim, um traço por vez, é possível criarmos coisas bonitas. Então, essas reflexões que eu trago, veja, não são coisas que eu crio, ou coisas autorais de Jana Palaoro, não. São conhecimentos que eu acesso através dos estudos, tanto da área da filosofia, quanto do Zentangle e das artes também. E que eu compartilho, então como se fosse um canal, acesso, vou lá, bebo um pouquinho dessa fonte, desse conhecimento bonito, que é um conhecimento que ele é atemporal, ele fala de algo humano, né? Algo que diz respeito a todos nós, então, e que perdura aí por muito tempo. Então, algo de filosofia, de mestres antigos que estiveram aqui nesse mesmo plano, que nos deixaram conhecimentos bonitos, potentes, a gente resgata através de estudos filosóficos, né? E bebo lá na fonte, acesso esse conhecimento e transmito aqui para vocês, através, então, da técnica do Zentangle. Então, alio essa ferramenta com esse conhecimento filosófico. O objetivo de tudo isso é a gente buscar, então, um autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, para a gente se dominar um pouquinho, né? Não reagir no piloto automático, mas ter um pouco de autodomínio, controla-te aí a ti mesmo para a gente poder se transformar, né? E transforma-te a ti mesmo. Aquela transformação que a gente quer ver no mundo, ela começa nessas pequenas ações, nessa atitude interna, da gente começar a mudar a gente mesma. Então esse é o nosso ritual, o ritual do início da semana do Pausa Zen. E nós estamos agora numa temporada que é o Vitamina Zen. Então essas pequenas pílulas, pequenas reflexões que a gente está colocando na nossa caixinha de vitaminas e que deixamos aqui na nossa mesa de desenho para nos inspirar, para nos lembrar o que a gente está fazendo quando senta para praticar
essa bonita técnica que é o Zentangle. E quem sabe também expandir aí para as outras áreas da nossa vida. Então, na última live, falava que essas pílulas começaram de uma forma assim bem leve, despretensiosa, e quando eu vi, estava contando uma história, como se elas estivessem amarradas, mas foram surgindo assim, como pílulas mesmo, soltinhas. E percebi que estavam sendo, que tinham algo amarrando, algo contando uma história, né? Então a gente trouxe lá, a calma não se espera, se constrói, você não precisa acelerar para dar conta, grandes mudanças começam pequeno, se cobrar não é o único caminho, você pode ir com mais leveza. Então, lendo um pouquinho, recapitulando, né, um pouquinho das últimas pílulas. Então, essa construção, né, essa relação mais gentil com a nossa caminhada, com a vida. Então, são pílulas Zen, pílulas de conhecimentos do Zentangle, a partir da técnica do Zentangle, mas que traz esse olhar mais gentil para a nossa caminhada, né? E o que acontece? Então, a reflexão hoje, o que acontece quando sai do plano? A gente está numa caminhada, a gente está construindo essas pílulas, mas o que acontece quando sai do plano? Quando a rotina se quebra, quando a prática fica para depois, ou quando a gente perde o ritmo do que a gente está construindo, o que vem de sentimento, né? Muitas vezes a gente acaba desistindo, falhando, não há erros na nossa técnica, mas falhando na constância aí da prática, e a gente acredita que precisa começar tudo de novo, do zero, né? Mas talvez o que eu quero trazer aqui que é uma outra visão sobre isso, né? Que quando a gente pausa, a gente tem que recomeçar do zero. A gente nunca recomeça do zero. A gente sempre pode recomeçar do ponto que parou. E aí nunca volta exatamente no mesmo ponto, porque a gente se transforma um pouquinho também durante essa experiência. Como uma espiral, né? Se a gente olha de cima, parece plano, um círculo. Mas essa nossa evolução, essa nossa caminhada, ela é em espiral. Então a gente começa, a gente vai dando voltas, talvez a gente ache que está no mesmo ponto, mas a ideia é que a gente esteja um pouquinho acima, um pouquinho além aí no nosso desenvolvimento, na nossa caminhada. Então talvez recomeçar não seja voltar para a estaca zero, não seja voltar para trás, mas seja continuar a partir de onde a gente está. E aí acrescentando um pouquinho mais de vivência, um pouquinho de reflexão. Então, trazendo consciência, né? O que me faz parar? O que me faz desistir às vezes? E como eu posso vencer e superar isso? Acreditar, né? Que eu posso ali seguir um traço por vez. Como essa espiral, né? Que parece retornar sempre para o mesmo ponto, mas nunca é exatamente a mesma. E tudo na natureza nos chama para essa reflexão, dessa evolução ascendente, né? Na natureza é assim, ver uma planta crescendo, como uma folha se desenvolve, no movimento das galáxias. A gente pode expandir essa reflexão, né, para o macro. É do micro ao macro, né? Então esse movimento em espiral, tudo na natureza nos lembra desse nosso movimento. E com a gente não é diferente, a gente faz parte dessa natureza, então a gente cresce assim também. Não estamos rodando em círculos, mas o ideal é que a gente esteja sempre trazendo todas as experiências como uma experiência pedagógica. Então, o que me fez parar hoje? Como eu posso superar isso na minha caminhada? Então, a nossa pílula da pausa Zen de hoje é nesse sentido, tá? E eu vou escrevê-la aqui. Vou tentar virar a câmera para mostrar para vocês. Então, estamos aqui com a nossa caixinha das vitaminas, pílulas Zen, pílulas de calma, Zen de Zentangle, tá, gente? Então, aqui fomos colocando. Eu vou virar, então eu vou mostrar para vocês. Nas anteriores eu fui só escrevendo a frase, mas nesse fim de semana aproveitei para parar e fazer as bordinhas em cada uma delas também. E aí trazendo o conhecimento das práticas do Pausa Zen do ano passado, em que a gente praticou todos esses padrões que eu vou mostrar aqui. Tá? O tipo numa bordinha,
Eu vou tentar virar e mostrar pra vocês. Vamos ver. Eu tô sem o meu suporte pra desenho, mas eu acho que eu consigo experimentar aqui. Vamos ver. Antes eu vou dar uma passada rápida. Boa noite, queridas. As meninas que estão sempre aqui na segunda, as alunas também do PECAM, do Permita que a Caneta Calme Sua Mente. Vamos ver todas aqui. Então vamos lá. Segura aí que treme um pouquinho, tá? Ai, onde é que tá aqui pra eu virar? Vamos ver. Tentar iluminar um pouquinho aqui. Aqui. Bom, então falava pra vocês, né? Vocês estão vendo um pouco do suporte aqui? É o que eu tenho hoje aqui, tá, gente? Então, vitamina Z. A primeira delas com a bordinha do Knightsbridge. A segunda com uma bordinha lembrando as folhas do Flux. Então, no canal do YouTube vocês encontram as lives do Pausa Zen do ano passado, em que trouxe aqui os padrões, ocupando todo o quadradinho, toda a tela biju. E aqui eu tô usando como bordas. Bordas, usando o padrão em bordas. Aqui o tipo. Aqui um pequeno detalhe também. Todos esses padrões fizemos ano passado. E vamos para a nossa pílula então de hoje. Essa é a pílula, a vitamina Z de número 6, pela minha conta. Vou fazer aqui. Então, se você tiver aí um pequeno pedaço de papel, nós usamos essa telinha, ela é chamada de biju, uma pequena joia. Tá? E ela tem 5 por 5 centímetros. Essa é a menor das telinhas que a gente trabalha, o Zentangle. E eu falava desse nosso movimento em espiral, no nosso desenvolvimento. Então eu vou fazer aqui um gesto em espiral com lápis, um lápis com a ponta macia. E eu vou fazer aqui. Então, respira. Respira e faz um movimento bem soltinho. A gente não busca a perfeição, tá? É a sua caixinha de vitamina Z. Ela é só sua, íntima, pessoal, intransferível. É sua, é o seu gesto. E aqui você vai trazer também a sua letra. Ninguém precisa ver, é só sua. Você vai guardar aí. Então não busca a letra bonita, não é sobre isso. É sobre a gente trazer essa reflexão para quando a gente fizer a nossa pausa aqui para traçar. A pílula de hoje é: você pode recomeçar quantas vezes precisar. Ou se você quiser escrever aí, eu posso recomeçar quantas vezes precisar. Você pode adaptar, tá? Então, como eu disse, a sua letra. E vai virando. Você pode recomeçar. Quantas vezes precisar. Talvez a letra precise ficar menor. Você pode recomeçar quantas vezes precisar, lembrando essa espiral, esse movimento que falávamos. E veja, então aqui eu fiz a lápis suave e eu vou usar um esfuminho, pode ser um cotonete, esse material macio que a gente
e espalha o grafite no papel, convidando o grafite a entrar no papel. E eu vou passar, então pode ser cotonete, o esfuminho, vou passar aqui por cima dessa linha que eu fiz, esfumando. Ai, tem um bico aqui na minha espiral, tem. Não tem problema. É delicado, é simples, é delicado, é gentil. Pode ser assim. A gente pode escolher esse caminho. Você pode recomeçar quantas vezes precisar. Esse é o lembrete para a gente incluir aqui com as nossas demais pílulas na nossa caixinha aqui de vitaminas. Então, o retorno ele também faz parte da prática, né? Esse é o lembrete. Eu vou virar aqui de volta. Segurem aí. Aqui nossa pílula, vitamina Z dessa semana. Tá, coloque aí na sua caixinha. Muitas vezes a gente desiste por achar que não tá ficando perfeito. E aí para, né? Desiste no meio do caminho. E eu ouvi esses tempos uma frase que eu gostei, que é sobre artes marciais, né? O faixa preta, que é aquele mais alto grau dentro de uma arte marcial, é o faixa branca, ou seja, aquele que recém iniciou, que nunca desistiu. O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É sobre isso. Não quer dizer que ele não tenha feito pausas, que não tenha tido que recomeçar várias vezes, mas ele nunca desistiu. Começou, parou, recomeçou e seguiu. Então a gente vê alguém realizando coisas bonitas, seja uma arte, qualquer realização que a pessoa se propõe, né? A gente pensa, nossa, essa pessoa tem um super talento ou tem uma habilidade para aquela atividade em específico. E às vezes não é sobre talento e sobre essa super habilidade, algo nato que nasceu com a pessoa, não. A pessoa se propôs a começar e não parou. O faixa preta é a faixa branca que nunca parou. Então essa é a ideia do Pausa Zen de hoje, da vitamina Z. Talvez você tenha parado aí em alguma atividade que tenha se proposto, então eu te convido a refletir. O que é que você pode recomeçar hoje? Pequenininho, um passo, um traço. E aí continue. Tá? Então, o que é que você abandonou porque acreditou que precisava fazer perfeito? Essa reflexão, junto com essa pílula da vitamina Z. Ou o que está te esperando aí hoje para você recomeçar? Desejo a todas uma boa semana, boas práticas. Se você pausou algo por aí, que recomece. Um traço por vez. Gentil, delicado, suave. Não precisa ser uma super transformação. Pequenas sementinhas guardam o segredo das grandes coisas. Boa semana. Opa, entrou uma música aqui. Interferiu no clima de suavidade do final. Não, aproveitando então. Já que eu tava aqui na emoção, já ia encerrar, mas deixa eu ler os comentários. Vi que tem comentários bonitos. Tão suave essa live, que paz. Obrigada, Rita.
Andréia, eu amei a frase de hoje. Oba! Aline, gratidão. Sandra, pela primeira vez por aqui. Que bom ter encontrado alguém que faz Zentangle. Quero muito praticar. Bem-vinda, Sandra. Que bacana ler a sua mensagem. Então, para quem está chegando aqui agora, todas bem-vindas. Esse é um canal então que compartilha muito da prática do Zentangle. Para quem quer conhecer e se aprofundar mais e mais nesta filosofia, eu tenho um curso de introdução também. As informações estão aqui no link da bio. É um curso breve, mas que traz ali a essência e a filosofia por trás desta prática, destes traços que acalmam. E fico à disposição para esclarecer aqui qualquer dúvida. Toda segunda-feira, então, temos estes encontros do Pausa Zen, para a gente lembrar de começar a semana, então, colocando consciência, atenção, né, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas sementinhas. Maria, deu rosário, um passo à vez. Isso aí, um passo por vez. Tudo é possível. A Rita, Sandra, vem para nossa comunidade. Isso aí. Beijo, queridas alunas do PECAM, essa comunidade, além do curso de introdução, temos uma comunidade também que praticamos juntas, várias Untanglers reunidas. Porque praticar sozinha é bom, é gostoso, mas praticar num grupo, então, onde a gente compartilha ali as experiências, as dificuldades, as superações, aí sim é muito mais potente. E a gente vê as transformações umas das outras, é bonito demais. Sandra, então tá, Sandra. Te espero do lado de cá, vem pro curso. Se possível, vem para a comunidade também, se você gostar, é bem especial. Ó, Aline, nossa comunidade é maravilhosa. Ai, fico toda boba aqui, assim, meninas. Então, são pessoas muito especiais que chegam na comunidade com uma energia carinhosa, amorosa, partilhas muito bonitas. E é tão difícil a gente achar grupos acolhedores, né, onde todas se apoiam. E a gente está construindo isso juntas. Agradeço então a todas as Untanglers da nossa comunidade do PECAM que ajudam aí a criar esse espaço amoroso. Então, havendo dúvidas, depois podem me mandar também no direct. E vamos seguir aí então essa semana com essa energia dessa nossa pílula de hoje. Você pode recomeçar quantas vezes precisar. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Super beijo, fiquem bem aí, uma linda semana.